O Senhor nos deu um órgão que é capaz de nos conduzir à vida ou à morte, a língua. Hoje o tema é: o que me impede de prosperar? Meu nome é Neiva Maria e você está no canal Multiverso da Mente. Muito bem, gente, vamos para o nosso assunto, que é prosperidade. Eu trouxe uma frase no início que nos leva a uma reflexão sobre esse nosso órgão maleável que promove o verbo, que promove a palavra, que promove a criação. A nossa realização, a nossa prosperidade está na criação e está nas nossas palavras. As nossas palavras têm poder? Têm poder, sim. Você ouviu isso, assim como eu, até antes de você nascer. Está na nossa cultura, especialmente a religiosa. Mas como é que isso funciona em nós? Por que sabendo disso, vivemos sob essa influência, trazemos esse padrão desse conhecimento dos nossos antepassados, de longas gerações, e por que cometemos tanto esse erro ainda? Quando a gente compreende a ação da palavra, nós começamos a evitar a emissão de palavrões, reclamação, a inveja, a fofoca, que também é intriga, as críticas. Tudo isso é construção, tudo isso é criação, criar, falar, verbalizar, né? Então olha só, o nosso som vocal, a nossa garganta tem um vórtice de energia que faz parte de vários vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo. E você já deve ter ouvido falar dos chakras. Então esse chakra laríngeo, ele é a composição do que nós ouvimos, né? E do que nós vemos. Está aqui também o que nós sentimos. Tudo isso compõe a nossa voz. A nossa voz, ela é proveniente do que nós pensamos, mas com o que nós emitimos com a emoção, nós criamos a palavra, nós criamos o significado, a denominação. E isso nos leva à prosperidade, mas isso também nos leva à falência. Há muito tempo atrás, eu ainda era bem jovem, eu escutei um comunicador. Eu lembro que era um senhor, mas eu não me recordo o nome e não lembro também qual era o segmento, mas ele era um motivador. E eu me lembro dele ter colocado que onde existe a pobreza, onde existe a miséria, é onde existe a ignorância. E onde existe a ignorância, as pessoas são fofoqueiras e mentirosas, elas são trapaceiras, elas são maldosas e críticas. Ele dizia assim, a pobreza, a miséria se instala aí. Porque as pessoas que mentem, as pessoas que fazem maldade, as pessoas que fofocam, elas atraem a miséria. Eu não entendi muito bem aquilo dali, era muito jovem, era adolescente, mas era uma coisa que me causava uma energia muito ruim. Quando eu, perto das minhas tias, meus parentes da família, sentia, ouvia que estavam fazendo fofoca ou falando mal de alguém, aquilo me causava um mal, me causava um mal-estar. E esse ensinamento ficou na minha vida. Então eu sempre determinei, quando chegasse algum tipo de fofoca na minha vida, não passava de um ouvido para o outro. Jamais eu dava continuidade e saía daquela história. E eu nunca, chegou num tempo que isso era zerado na minha vida, porque eu não dava continuidade. E eu comecei a observar a influência da verdade disso. Então veja só, esse vórtice de energia que cria o verbo, que cria a palavra, está diretamente relacionado com o nosso Pai, o Pai físico e o Pai criador. Está relacionado com a nossa voz ativa, a voz amorosa ativa. Não confundam a amorosidade com fechar, não se colocar. A voz ativa é uma voz de amor, Então, se nós temos voz ativa, quer dizer que nós não temos bloqueios com o nosso pai, nem com o nosso pai físico e nem com a nossa crença do pai superior.
As pessoas que têm amorosidade na comunicação, as pessoas que têm uma fluência na comunicação, as pessoas que têm esse bem-estar na comunicação, que elas comunicam com o amor, que elas comunicam com o bom, com o belo, com o positivo, essas pessoas elas são prósperas, são pessoas bonitas, são pessoas energéticas, são pessoas que atraem a boa sorte. Do contrário, são pessoas que também criam, mas elas criam um padrão energético de má sorte. Então a nossa boa sorte e a nossa má sorte está no nosso verbo, está na nossa palavra. Então quando você perceber algo em alguém, que ele tenha, que ela tenha, que ele é ou que ela é, elogie, admire e principalmente agradeça aquela pessoa que está te representando, aquele símbolo, algo que ela tenha ou uma maneira que ela é, porque essa pessoa já desenvolveu essas qualidades e ela está te presenteando com a presença ou a capacidade dela produzir. Então, quando nós olhamos e admiramos o Criador, o nosso subconsciente compreende que isso é nosso. Você já ouviu lá na psicologia que nós nos compreendemos através do reflexo no outro? O subconsciente não sabe que o que você está vendo, que o que você está sentindo no outro não é teu. Ele toma como é teu. E está desde os objetos até as pessoas e os seres. Por exemplo, você vê alguém com um carro muito legal, bonito, interessante, que você gostaria de ter, mas você ainda não está lá. O segredo é: agradeça a pessoa que já conseguiu esse bem e diga telepaticamente, passa para mim, telepaticamente as condições que você desenvolveu para adquirir o seu. Eu também quero um assim. E aí você cria essa energia da admiração, a energia da boa conexão. Diferente daquele que cria ao contrário. Ah, sim, olha só, tá com um carrão. Provavelmente lesou alguém, né? Provavelmente. Né? Ou está acompanhado de uma pessoa muito bonita, ou aquela pessoa tem um padrão de vivência, né? Tem uma harmonia familiar. Então, se você agradecer o Criador, que está ali te mostrando aquilo ou aquela história, e você admirar, o teu subconsciente está telepaticamente se conectando com as informações para criar em você. Então tudo depende de como é que você processa essa informação e de como você verbaliza. Se você quer prosperidade na tua vida em todas as áreas, e a prosperidade não é só dinheiro, não é só sucesso, muitas vezes está longe disso. A prosperidade é aquilo que te traz realização, que te traz leveza, que te traz bem-estar. Então, se você quer se transformar numa pessoa próspera e abençoada, abençoe as outras pessoas. Abençoe aqueles que te ensinaram, aqueles que produziram para você estar aqui. Agradeça e abençoe quem te criou, os teus pais. E admire verdadeiramente tudo aquilo que você vê nos outros, porque assim o teu subconsciente, por osmose, vai estar gerando para você essa energia e aí você está verbalizando. E do contrário disso, fuja, se afaste de pessoas invejosas, fofoqueiras, reclamonas. Reclamar de algo é clamar 2 vezes, é chamar por isso 2 vezes. A nossa proteção energética, digamos assim, os nossos mentores, os nossos anjos que nos trazem a influência das boas energias, da boa sorte, eles só conseguem se aproximar quando nós temos um padrão vibratório harmônico. Então esse padrão precisa estar em harmonia, estar em leveza. Aí essas boas pessoas se aproximam, essas pessoas prósperas se aproximam. Esses são os anjos na nossa vida. Aqui, nós precisamos de pessoas. Aquelas que são do contrário, elas também nos ajudam. Como? Fazendo diferente delas. Ok? Então, assim, observe o que você fala, como você fala. Agradeça, admire e concretize. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou, compartilhe. Nos ajude a criar uma egrégora de prosperidade, de firmeza na voz,
uma voz com amorosidade, com posicionamento, para que nós nos tornamos cada vez mais prósperos, mais saudáveis e mais felizes.